Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas e também do Espaço Campus, cursos presenciais. Vim fazer mais uma dica importante aí para concurso público a respeito de informática para concursos, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre criptografia, aqui nesse quadro chamado de Informática para Passar. A criptografia, gente, é uma técnica de embaralhamento das informações para que as informações, se elas forem interceptadas, não seja interpretada por aquele que pegou a informação, ou seja, não seja lida, porque está embaralhada, está codificada, está cifrada, tá bom? Antes de falar um pouco mais da criptografia, nós temos que aprender primeiro os princípios da segurança da informação. Quando a gente estuda a segurança da informação, estudamos que a segurança da informação tem como objetivo proteger as informações da organização, proteger os ativos do tipo intangíveis, ou seja, o patrimônio da empresa que não pode ser tocado. Ou seja, o patrimônio intangível mais importante das organizações são as informações. Informações de clientes, informações sobre produtos, informações sobre projetos. Isso tudo é um patrimônio intangível da organização e deve ser protegido. Para chegar nesse objetivo, que é proteger as informações da organização, existe o que a gente chama de princípios. Os princípios básicos da segurança da informação, gente, são os princípios da confidencialidade, os princípios da integridade, da disponibilidade e da autenticidade. Então, o princípio da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Você vai decorar isso como SIDA. Confidencialidade é o princípio que garante que a informação seja lida, acessada apenas por pessoas autorizadas, mantendo assim o sigilo da informação. Somente pessoas autorizadas podem acessar a informação. Se por acaso alguém sem autorização acessar a informação de uma organização, ler a informação de uma organização, esse é exatamente a forma que fere o princípio da confidencialidade. Faltou o princípio da confidencialidade. Existe ainda o princípio da integridade. O princípio da integridade é a garantia de que as informações se mantenham íntegras, inalteradas, ou seja, mantenha a integridade da informação, a inteireza das informações. Por exemplo, se alguém pega a informação durante o envio ou armazenamento e consegue modificar essa informação sem autorização, faltou o princípio da integridade. Se por acaso alterar e tiver a autorização, não feriu o princípio da integridade porque foi autorizado a devida alteração, tá bom? Então a integridade é a garantia de que as informações não sejam modificadas durante o envio ou armazenamento. E nós temos o princípio da disponibilidade, que é a garantia de que as informações estejam sempre disponíveis quando necessário buscá-la. Então a informação deve estar sempre disponível. Por isso as empresas costumam fazer cópias de segurança, também conhecido como backup da informação. O backup, a cópia de segurança, garante que a informação esteja disponível mesmo se ocorrer uma destruição total da máquina, mesmo que ocorra uma destruição total do sistema, a informação vai estar disponível na cópia de segurança, no backup. E também temos o princípio da autenticidade, que é a garantia de que as pessoas possam conhecer umas às outras quando for o que? Se comunicar. Então tem a ver com identidade. As pessoas têm que conhecer a identidade das outras para saber que as outras realmente são quem dizem ser, garantindo a originalidade da comunicação, ou seja, a autenticidade. Esses são os princípios básicos, aqueles que devem estar em todas as técnicas, todas as ferramentas que nós utilizamos na segurança da informação para atingir o objetivo. Então esses princípios contribuem para que a segurança atinja o seu objetivo, tudo bem? Além desses princípios, existem outros princípios, por exemplo, o princípio do não repúdio. O princípio do não repúdio não é um princípio básico, mas é um princípio importante para que a segurança atinja o seu objetivo. O princípio do não repúdio, também conhecido como princípio da irretratabilidade, ele é o princípio que as pessoas não neguem aquilo que fez.
Por exemplo, se eu assinar um documento, eu não posso negar que foi eu, garantindo assim o princípio do não repúdio, da irretratabilidade. Então, não repúdio quer dizer não negar, tá bom? Falamos dos princípios, agora sim vamos falar da criptografia, que é o tema da aula de hoje desse nosso quadro Informática para Passar, tá bom? Nós vamos falar da criptografia, o conceito eu já passei para vocês. Repetindo, a criptografia é uma técnica matemática que embaralha as informações para que se alguém pegar essas informações no caminho, não consiga entender o conteúdo da informação, garantindo assim o sigilo, o princípio da confidencialidade, tá bom? Então vamos lá. Quais são os elementos essenciais para que exista a criptografia? Nesse momento, gente, vocês têm que saber que tudo que nós vamos falar é teoria. Teoria. A gente não consegue ver isso muito bem na prática, então nós vamos falar apenas de teoria, tá bom? Que é o que cai nas provas de concurso público. Quando a gente fala de elementos essenciais, é aquilo que torna a criptografia possível. Então nós temos dois elementos essenciais. Nós temos o elemento chamado de chave e nós temos o elemento chamado de algoritmo. A chave e o algoritmo, tá bom? Essa chave nós chamamos de segredo da criptografia. Eu costumo falar para os alunos que a chave é o que torna a mensagem embaralhada e a chave é o que torna a mensagem desembaralhada. A chave cifra e a chave decifra. É como se fosse a chave fechando a mensagem e só a chave abrisse a mensagem. Tudo bem? Então a chave é o segredo da criptografia. Além da chave, nós temos o algoritmo. O algoritmo é o programa, a sequência de códigos que fazem o uso da chave para criptografar e decriptografar uma mensagem. Então vai ser assim, o programa pega a chave, torna a mensagem embaralhada, depois o mesmo programa pega a chave e torna a mensagem desembaralhada, ou seja, legível. Então o programa usa a chave para cifrar e para decifrar a mensagem, tá bom? O programa é chamado de algoritmo. Sem esses dois elementos não existe a criptografia. Então vamos visualizar aqui. Nós temos um texto original. O programa, o algoritmo, usou uma chave, um segredo matemático para tornar a mensagem cifrada. Aqui é a mesma coisa, texto original usou uma chave para tornar a mensagem cifrada. Então, para existir a criptografia, deve existir um algoritmo e uma chave. São os elementos essenciais. Uma vez, no presencial, um aluno falou, professor, mas a matemática consegue fazer tudo isso? Aí eu dei esse exemplo para ele. Ó. Eu falei que a matemática realmente consegue embaralhar as informações. Então eu dei esse exemplo aqui. Imagine uma pessoa se comunicando com outra. Então imagine um elemento A se comunicando com o elemento B. Eles querem se comunicar de forma criptografada. O elemento A pega a mensagem que está legível, ou seja, o texto legível, tá bom? Sem embaralhar. Esse A pega a mensagem e usa uma chave. A chave torna a mensagem ilegível, criptografada. Beleza? Quando eu falo ilegível, gente, não entender, é a pessoa que pegar não entender o conteúdo, tá bom? E depois o programa recebe essa mensagem legível, usa a chave que torna a mensagem legível novamente. Então veja, esse exemplo eu acabei de mostrar para vocês naquele desenho. Agora, como é que a matemática poderia fazer isso? Vamos lá. O A quer enviar uma mensagem para B de forma criptografada e imagine que ele queira mandar o número 123 para o B. Beleza? 123 é a senha, ele quer mandar. Ele quer mandar de forma criptografada. Usando a matemática, multiplica por 3, que vai dar 369. Essa é a mensagem criptografada. Essa mensagem criptografada é enviada. Se alguém pega no caminho, não entende nada. Aí você fala, professor, não entende nada? Não entende nada sim, no sentido de que não é a senha original. Ela foi criptografada, ele está entendendo uma coisa totalmente diferente porque está embaralhado, está codificado, está cifrado.
Se alguém pegar no caminho, essa não é a senha. Quando essa senha chega lá para o usuário B, o usuário B tem um programa que já sabe que deve dividir por 3 para decriptografar a mensagem. Então aqui está mais claro de que com matemáticas, com técnicas, nós podemos usar a criptografia para se comunicar de forma sigilosa, garantindo assim o princípio da confidencialidade, tá bom? Então nós falamos dos elementos básicos da criptografia. A criptografia só acontece se existir um programa, que é chamado de algoritmo, e a sua chave para embaralhar a informação. Técnicas de criptografia. Existem inúmeras técnicas de criptografia, porém aquelas que são cobradas em concurso público são 2. Quando a gente fala de técnicas de criptografia, nós temos que detalhar a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Lembrando que tudo que estamos falando é teoria. Nós não vamos entender muito bem isso na prática. A criptografia simétrica, gente, ela tem outro nome, criptografia de chave única. E com esse nome a gente deduz o quê? Se a criptografia é simétrica de chave única, existe só uma chave. É a primeira característica que vocês devem lembrar. Na criptografia simétrica existe apenas uma chave. A chave que cifra a mensagem, a chave que cifra é a mesma que decifra. É a mesma que decifra. Então, a criptografia é de apenas uma chave. A chave que cifra a mensagem é a mesma que decifra. Tudo bem? Já a criptografia assimétrica, ela é uma criptografia de um par de chaves. E esse par de chaves deve ser um par de chaves dependente. Ou seja, se uma chave dessas forem usada para criptografar, logo em seguida a outra par dela deve ser usada para decriptografar. É como se fosse o encaixe perfeito das duas chaves. Naturalmente eu costumo fazer esse desenho. Se usou uma chave, a outra automaticamente deve ser o complemento. Quem são essas chaves? Nós chamamos de chave pública e chave privada. Chave pública e chave privada. Se existem duas chaves, logo vocês deduziram o quê? Que se existem duas chaves, uma chave criptografa e outra diferente decriptografa. Tudo bem? Não é a mesma chave que cifra, decifra. A chave que cifra é diferente da que decifra. Aqui nós temos que aprender o seguinte, para vocês lembrarem na prova. Quando a gente fala chave pública, é aquela chave que eu compartilho com todo mundo que quer se comunicar e comigo. Então eu daria minha chave pública para todos vocês que querem se comunicar comigo. A chave que eu não passo para ninguém é a chave privada. Então a chave pública ela deve ser compartilhada com todos que querem se comunicar comigo. Já a chave privada ela é exclusiva, eu guardo e não passo para ninguém. Então a gente vai deduzir o quê? Que todo mundo tem uma chave privada exclusiva, mas a pública ele passa para todo mundo que quer se comunicar com aquela pessoa. Tudo bem? Então é como se fosse assim. Gente, eu quero que vocês me mandem uma mensagem. Então toma a chave aí para você fechar a mensagem. Você fecha a mensagem e me manda, que eu vou abrir com só a chave que eu tenho. Se alguém pegar no caminho, não entende nada. Então é um compartilhamento de chaves e uma chave eu guardo para ser o segredo maior dessa criptografia. Então nós temos que lembrar disso. A chave pública eu passo para todo mundo que quer se comunicar comigo. A chave privada eu não passo para ninguém. Ela é exclusiva. Eu não passo, devo mantê-la em segredo. Tudo bem? Aí, gente, eu costumo falar para os alunos, para lembrar dessa teoria aqui, que a criptografia simétrica tem um S. Se tem um S, uma chave. Aqui tem dois S, se tem dois S, duas chaves. Vai ficar fácil de lembrar agora na prova, tá bom? Um S, uma chave, dois S, duas chaves. Beleza. Como é que essa criptografia aqui, assimétrica, é aplicada, vamos dizer assim, na técnica mesmo, na ferramenta? Eu vou explicar para vocês. A criptografia assimétrica, em prova de concurso, costuma cair bastante e eu vou explicar como é que cai. Imagine uma criptografia assimétrica acontecendo de um elemento A para um elemento B. Como é que ela funciona?
Nós vamos fazer o primeiro quadro aqui, falando da criptografia assimétrica de A para B, garantindo confidencialidade. Lembrando, a confidencialidade é a garantia de que a informação será acessada apenas por pessoas autorizadas, garantindo assim o sigilo da comunicação. Então o objetivo da criptografia aqui é que se alguém pegue a mensagem no caminho, de forma não autorizada, não vai entender nada na mensagem porque ela vai estar criptografada. Imagine assim, gente, eu passei a minha chave pública para todo mundo que quer se comunicar, para que essas pessoas criptografem a mensagem, fechem a mensagem com essa chave que eu compartilhei com eles. Eles mandam a mensagem para a minha pessoa e eu uso a chave que só eu tenho para abrir a mensagem. Por que garante confidencialidade nisso? Porque se alguém pegar no caminho, não tem a chave privada que é par daquela pública que foi usada para criptografar. Por isso, essa pessoa que pegar a mensagem no caminho não vai entender nada, garantindo a confidencialidade. Então seria assim, ó, gente, A cifra a mensagem, com a chave pública. E tem que lembrar que não é a chave pública dele, é a chave pública do destinatário. Sempre que eu vou enviar uma mensagem para alguém, eu tenho que pegar a chave dele, pública, que ele compartilhou comigo, cifrar a mensagem e mandar para ele, que ele vai usar a chave que só ele tem, que é a privada, para descobrir o conteúdo. Então A cifra a mensagem com a chave pública DB, que é o destinatário, e B recebe a mensagem, decifrando, B decifra a mensagem com sua chave. Chave o quê, gente? Privada. Então, A cifrou com a chave pública do destinatário de B, enviou para B e B usou a chave que só ele tem, que é a privada, e descobriu o conteúdo. Se alguém pegasse no caminho, não entendia nada, garantindo a confidencialidade. Então, para finalizar o entendimento, se eu dei a minha chave para todos vocês e vocês me deram a chave pública, eu faço o quê? Pego a chave pública de vocês, criptografo a mensagem, mando para vocês e vocês usam a chave que só vocês têm, que é a chave privada, para decifrar. Tudo bem? Garantindo assim a confidencialidade. Agora, gente, a criptografia assimétrica, ela também pode ser usada em ferramentas que garantem o princípio da autenticidade, que é o que eu vou falar agora para vocês. Ou seja, quando a criptografia assimétrica é utilizada em ferramentas que garantem autenticidade, o objetivo é que a comunicação seja autêntica, original. Tudo bem? Então, a ferramenta que usa criptografia assimétrica para garantir a autenticidade, gente, é essa ferramenta aqui, ó, assinatura digital. Essa ferramenta, ela usa criptografia para garantir autenticidade. Eu vou mostrar como é que funciona isso. Preste atenção. Quando a gente fala de assinatura digital, já vou adiantando para vocês, seria isso aqui, ó. O A tem que assinar a mensagem para enviar para B. O B está esperando. Aí está aqui a mensagem e ele vai assinar. Quando o A for assinar a mensagem, o A vai inserir aqui a assinatura digital, que é uma espécie de código eletrônico para configurar a autenticidade no documento. O A assina o documento com uma das chaves. Porque esse código aqui que eu coloquei, que é a assinatura digital, um código eletrônico, é gerado por uma das chaves para garantir a autenticidade. Aí eu pergunto para vocês, se A vai assinar o documento com uma das chaves dele, ele tem que assinar o documento com uma chave que garanta que esse código não poderia ser gerado por ninguém. A assinatura não é algo próprio daquela pessoa, não é algo exclusivo daquela pessoa, então o A tem que assinar o documento não com a chave pública, e sim com a chave privada, para garantir que foi ele que gerou aquele código, porque ninguém poderia gerar por causa da chave privada que é exclusiva de cada um. Se A assinasse o documento com a chave pública,
todo mundo poderia assinar o documento igual a ele, aí não teria autenticidade. Então perceba bem, A vai enviar uma mensagem assinada para B. A assina a mensagem com sua chave privada. Por quê, gente? Por que com a chave privada? Para garantir que foi ele que assinou, para garantir exclusividade na assinatura. A assina a mensagem com sua chave privada e B, que recebe o documento, confere com a outra. Porque tem que formar um par. Tem que ser um par. Se a privada de A foi usada para assinar, logo o par dela tem que ser usado para conferir. Tem que ser um par dependente. E B confere com a chave pública, que é o par daquela que foi usada para assinar, pública de A. Então, ó, repetindo tudo de novo. Se eu for enviar uma mensagem para vocês, eu vou assinar o documento com a minha chave privada para garantir que foi eu envio para você e você confere com a chave que eu passei para você, que é a pública, para ver se dá um encaixe perfeito. Deu um encaixe perfeito? Garantia de que o documento foi assinado por a minha pessoa, autenticidade, tá bom? Então, falamos aqui como a criptografia assimétrica pode ser usada em ferramentas para garantir a autenticidade e logo anteriormente nós falamos também da criptografia assimétrica sendo usada para garantir o quê? Garantir o quê? A confidencialidade. Agora, nesse momento, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar dos serviços que costumam utilizar a criptografia e aqueles que costumam cair em provas mesmo, tá bom? Vamos começar pelo serviço SSL ou TLS. Vamos lá. Todas as vezes que nós acessamos uma página, nós usamos o que a gente chama de browser ou navegador ou programa cliente de navegação. Então, aqui é o navegador, um programa cliente que está instalado do lado do cliente. Esse programa navegador se comunica com o servidor web, que é aquele que armazena as páginas que nós chamamos de páginas de hipertexto. As páginas de hipertexto são páginas desenvolvidas em uma linguagem chamada de HTML. Então as páginas ficam armazenadas no servidor. O navegador se comunica com o servidor através de um protocolo, um conjunto de regras chamado de HTTP. O HTTP, vocês aprenderam em teoria, que é o protocolo que comunica o navegador com o servidor com a função de transferir as páginas do servidor para o navegador do usuário. Carregando, porque é o HTTP que está transferindo as páginas daqui para cá. Tudo bem? Esse HTTP faz a comunicação do navegador com o servidor sem sigilo nenhum, sem nenhum tipo de segurança através do princípio da confidencialidade. Isso quer dizer, na prática, que se alguém interceptar as mensagens enviadas ou recebidas, pode ler o conteúdo tranquilamente. As empresas que trabalham com os algoritmos, os programas SSL ou TLS, que são algoritmos de criptografia, vão fazer com que a comunicação do navegador e o servidor se torne mais segura. E aí vai aparecer esse S para indicar que está usando um desses dois tipos de criptografia. Então vamos lá. Quando a comunicação do navegador e com o servidor acontece por SSL ou TLS, criptografia nessa comunicação, aparece o S para indicar ao usuário que ele está seguro. Tudo bem? Então, aprendemos que o SSL ou TLS é uma ferramenta de criptografia entre o navegador e o servidor das páginas, tá bom? Aqui, naturalmente, está uma visualização um pouco melhor do HTTP mais o S, acompanhado de um cadeado que em outras aulas nós vamos aprender do que se trata, tá bom? Vamos para o outro serviço que utiliza criptografia. Existe o serviço VPN. O que é a VPN? A VPN é Virtual Private Network, ou seja, uma rede virtual privada. A VPN, ela usa criptografia como? Assim, ó. A VPN, ela foi criada para fazer comunicação de filiais de uma mesma empresa, pode ser também de empresas diferentes, não tem problema, mas filiais de uma mesma empresa que pretende
se comunicar através da internet. Essas filiais, elas querem se comunicar à distância, o sistema é integrado, então o que elas vão fazer? Elas vão se comunicar pela internet. Só que a internet, nós aprendemos em outras aulas, que a internet é uma rede pública, é uma rede descentralizada, é uma rede que não tem dono, então o que acontece? Pode ser interceptado a comunicação. As empresas vão optar pelo serviço de VPN. A VPN vai criar um túnel aqui dentro, um canal virtual, um canal que não é físico, um canal criado através de programas, e esse canal, também chamado de túnel, ele vai ser um canal criptografado. Para quê? Para que essas filiais utilizem uma segurança um pouquinho maior, uma segurança maior por causa da criptografia dentro desse canal. Então, mesmo utilizando estruturas de rede pública, como a internet, essas filiais vão se comunicar de forma segura porque a VPN utiliza um túnel criptografado de comunicação. Tudo bem? Então a VPN também usa criptografia. Aí eu pergunto para vocês, SSL e VPN usa criptografia com qual objetivo, gente? Com o objetivo de que se alguém interceptar a mensagem não entenda o conteúdo. Então, as duas utilizam a criptografia com o objetivo de confidencialidade, sigilo na comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque nós aprendemos que a assinatura digital usa criptografia assimétrica, 2 S, 2 chaves, para garantir autenticidade e não confidencialidade, como a gente acabou de ver na VPN e no SSL ou TLS. Tudo bem? É importante lembrar disso. Então vamos falar um pouquinho mais da assinatura digital. Nós aprendemos que a assinatura digital é um código eletrônico anexado a um documento, né, naturalmente no rodapé do documento, que foi gerado a partir de uma chave privada para depois ser conferido pela chave pública para garantir a autenticidade. Só que a criptografia da assinatura digital, para garantir a autenticidade, né, utilizando a assimétrica, também vai utilizar outros mecanismos que nós vamos aprender agora. Existe na assinatura digital o que a gente chama de função de hash. A função de hash também é uma criptografia, pode ser considerada uma criptografia, tanto é que nós chamamos de algoritmo de hash. O algoritmo de hash ou função de hash é um resumo do documento em forma de criptografia. É como se cada número desse aqui, gente, representasse parte desse texto. Imagine que esses 4 números representassem, por exemplo, eu, e esses outros números, você, esses outros números, estúdio. Ou seja, cada número desse representa uma palavra desse texto. Então a função de hash, ela faz o quê? Ela faz um resumo das características do documento, do conteúdo do documento em números. Ou seja, criptografa em números. Qual é o objetivo da função de hash fazer isso? Criptografar em números. É porque a função de hash vai fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui está a mensagem que vai ser assinada. Presta atenção no que eu vou falar. Ó, a mensagem que vai ser assinada. A vai enviar a mensagem para B e o B tem que ter a garantia de que a mensagem é autêntica. Beleza. O que vai acontecer? O A vai usar a chave privada. A chave privada de A, dele mesmo, para garantir que foi ele. Essa chave privada vai gerar esse código aqui. Esse código aqui foi gerado pela chave privada. Tudo bem? Aí vem o algoritmo de hash e faz o quê? Faz um resumo das características do documento e codifica em um número. Imagine que esse número final aqui é o algoritmo, é o resumo desse documento, o algoritmo de hash. Então vou botar aqui, esse aqui é o hash do documento, o resumo do documento. Beleza. Esse documento já está assinado. Vai ser enviado para B. Chegou aqui em B, o que deve acontecer, gente? Deve acontecer que a assinatura aqui tem que ser a mesma de quando saiu de lá, né? Do mesmo jeito, tem que estar aqui do mesmo jeito, 749. Beleza, chegou aqui, B pegou a chave pública de A para formar o par e conferiu, tudo ok. Beleza, garantiu o quê? A autenticidade. A assinatura digital, gente, também garante o princípio da integridade. O
que é a integridade? É a garantia de que a informação não será modificada durante o envio ou armazenamento. A integridade garantida pela assinatura digital é exatamente graças ao algoritmo de hash. O algoritmo de hash não coloca um número aqui que é o resumo de todas as características e conteúdo do documento. Então, por acaso, se alguém pegar o documento no caminho e alterar o documento, vai estar alterando o resumo, vai estar alterando o hash. Então, por exemplo, vamos dizer se alguém alterou o documento no caminho, alterou o hash aqui, ficou, por exemplo, 100 no hash, porque foi alterado o documento no caminho. Hash alterado, ó, hash alterado, porque alteraram o documento. Logo, quando chegar para B, B vai pegar a chave pública para conferir e vai ver que esse número aqui não está batendo com o mesmo número do início. Logo, a assinatura digital é descartada. Então, para resumir para vocês, a assinatura digital é a chave privada mais o hash. Se alterar o hash, está alterando a assinatura. Logo, a assinatura aqui não vai ser confiável. Então, gente, preste atenção. A assinatura digital, ela garante autenticidade, garante o princípio do não repúdio, que a gente aprendeu no início dessa aula. Não repúdio quer dizer que não pode negar. Se ele usou a chave privada dele, é privada dele, ele não pode negar que foi ele, não repúdio. E também garante a integridade, graças ao algoritmo de hash. Se alterar o documento no caminho, a assinatura não vale. Agora, a observação muito importante para a prova, que cai bastante nas provas do CESP, é que não garante confidencialidade. Não é utilizada a criptografia para garantir confidencialidade. Não garante confidencialidade. Ou seja, ele não criptografa o conteúdo do documento para que se alguém pegar não entenda nada. Toda a criptografia que ele faz é na assinatura. Então, não garante confidencialidade, não garante sigilo na comunicação. Garante autenticidade, não repúdio e integridade. Agora que nós já aprendemos algumas coisas sobre criptografia e as ferramentas que usam criptografia, vamos fazer alguns exercícios aqui que eu coloquei aqui como propostos para praticar o conteúdo, tá bom? A assinatura digital garante vínculo lógico entre o documento e a assinatura e possibilita a verificação da integridade de conteúdo assinado e a validação, a validade da identificação do assinante em conjunto com a certificação digital. Questão verdadeira. Depois nós vamos ver por que esse final aqui tem a ver com certificação digital, mas já adiantando para vocês, o certificado digital, gente, é uma identidade eletrônica. É exatamente cada pessoa tendo a sua identidade eletrônica. Então ela é única, ela é exclusiva. Cada pessoa tem o seu certificado digital, cada empresa tem o seu certificado digital. Então, na prática, o certificado digital, quando você tem um certificado digital, ele é a sua chave privada. Então, quando a gente fala na teoria chave privada, mas na prática existe a chave privada também, que é o certificado digital. Então, quando se falar de assinatura digital, o certificado também está envolvido nisso para garantir a autenticidade. Então, a questão está correta. Questão da CES Gran Rio. Considere o contexto no qual não existe nenhuma falha de segurança na proteção das chaves privadas e públicas. Dentro desse contexto, se Marcelo escreve um e-mail para José e o assina digitalmente, José pode ter certeza de quê? Então, ó, Marcelo enviou um e-mail para José. E Marcelo fez o que com o e-mail? Marcelo assinou o documento digitalmente. Qual é a garantia que José tem? Vamos lá. Vamos ver as opções. Marcelo foi quem enviou a mensagem para José. José tem a garantia de que foi Marcelo que enviou a mensagem para José? Sim, porque Marcelo assinou a mensagem. Então a resposta é a letra A. Receberá a mensagem mesmo se o seu servidor de e-mail deixar de existir? Claro que não. Só vai enviar a mensagem se existir o servidor de e-mail. Receberá a mensagem mesmo que Marcelo não consiga enviá-la. Nada a ver. Somente quem possui a chave privada de Marcelo pode ter acesso à mensagem. Não. A mensagem qualquer um pode ter acesso porque não garante a confidencialidade. Não precisa da chave privada do Marcelo para ver a mensagem, precisa da chave pública.
somente ele próprio pode ter acesso à mensagem que Marcelo enviou. Não, qualquer um que tiver a chave pública de Marcelo pode ver a mensagem e qualquer um que interceptar também, porque não garante a confidencialidade. Então a resposta dessa questão bobinha é a letra A, questão da Cesgran-Rio. Vamos para a próxima questão. No contexto da criptografia, um método que emprega um tipo de chave, em que o emissor e o receptor fazem uso da mesma chave usada tanto na codificação como decodificação da informação, esse método é conhecido como o quê? Um tipo de chave, um S, criptografia simétrica. Essa é a resposta da nossa questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. As VPNs são túneis criados em redes públicas, internet, para que essas redes apresentem nível de segurança equivalente aos das redes privadas, ou seja, criptografia. Na criação desses túneis, utilizam algoritmos criptográficos, devendo o gerenciamento de chaves criptográficas ser eficiente para garantir a segurança. Questão verdadeira. O uso de assinatura digital tem maior potencial de garantia de não repúdio, de que a pessoa não negue que ela assinou, que segurança de sigilo sobre determinada informação digital. Ou seja, não garante confidencialidade, mas garante não repúdio. Questão verdadeira. Se um usuário assina uma mensagem com sua própria chave pública, se eu assinar a mensagem com a minha chave pública e a envia, o destinatário será capaz de verificar a autenticidade e a integridade da mensagem. Errado. Se eu assinar com minha chave pública, a mensagem não tem autenticidade, porque qualquer um poderia assinar com a chave pública. Então, eu tenho que assinar com a minha chave privada para garantir a autenticidade. E graças ao algoritmo de hash, garante a integridade da mensagem. Em sistemas de criptografia assimétrica, existem duas chaves, dois S, duas chaves, com funções complementares, que se complementam, que devem ser mantidas em segredo. Aí tá errado. Devem ser mantidas em segredo? Não. A única chave que deve ser guardada em segredo, devido a ser exclusiva, é a chave privada. A chave pública eu compartilho, então não mantenho segredo. Questão errada no final. O acesso a um endereço de um sítio na internet, que se inicie com um HTTPS, é feito por meio de uma conexão segura. Nesse contexto, a informação trafega em um canal seguro, usando uma rede cuja segurança não é garantida. O canal é seguro porque é criptografado e a rede não tem segurança garantida porque é a internet, é uma rede pública. A assinatura digital é o processo de manter mensagens e dados em segurança, permitindo e assegurando a confidencialidade. Já está errada a questão da ESAF? Confidencialidade não, a autenticidade. Então, errada a questão. O acesso a um endereço de um sítio na internet, que se inicia com HTTPS, é feito por meio de uma conexão segura. Nós já vimos essa questão verdadeira. Então, gente, matamos aqui mais um episódio aí do Informática para Passar e espero ter ajudado vocês com algumas dicas aí sobre o conceito de criptografia, as técnicas e as ferramentas. Abraço para vocês e até a próxima.